Na época da crucificação, quando Jesus foi crucificado, teve alguns personagens que estavam ali na situação da cruz que chamam muita atenção. E eu quero falar de 5 essa semana, e hoje eu quero falar do número 2. Pedro é esse cara. Pois é, Pedro, discípulo de Jesus, o cara que andou, um dos primeiros a serem convidados a serem discípulos, o cara que andou, viu um milagre, fez um monte de coisa. Só que quando Jesus está na cruz e Jesus morre, Pedro simplesmente foge com medo. Jesus tinha falado para ele, mas ele não se tocou, né? Em Lucas, no capítulo 22, versículos 61 ao 62, vai falar o seguinte. Na verdade, leia a partir do 54, tá? Leia a partir do 54. Mas o verso 61 e 62 vai dizer que Pedro estava sentado numa roda, numa fogueira, que tinha ido contra Jesus. Pense só. Ele chega naquele lugar ali e uma das pessoas que estavam naquela roda aponta o dedo para ele e diz assim, ó, ei, você não é aquele que andava com ele, você não é? E ele, não. E aí ele foi para outro lugar e lá também outra pessoa reconheceu ele e ele disse, não, não sou eu. De repente, a terceira pessoa olha para eles, sim, você era aquele sim que andava com esse cara que foi para a cruz hoje, com um tal de Messias, com um tal de Jesus. E ele olhou e disse, não. De repente, ele ouve o galo cantar. E aí ele recorda as palavras de Jesus dizendo para ele, você me negará 3 vezes e quando você me negar, o galo vai cantar. Pois é. Quando eu vejo tudo isso, eu fico pensando em quantas vezes nós temos corrido e se escondido, né, de algumas situações. Deus tem feito tantas coisas boas pra gente, né, tem trazido tantas felicidades, tantos ajustes emocionais, tantos ajustes na nossa vida. E quantas vezes eu tenho me escondido do Senhor? Pedro é um personagem que me chama a atenção por conta dessa situação. Quantas vezes eu me coloco em lugares que não é para que eu esteja mais. Pense só que na primeira roda, eu chamo ela de roda dos escarnecedores. Pedro senta ali numa fogueira, sabendo que todas aquelas pessoas eram contrárias a Jesus, sabendo que aquelas pessoas tinham pedido para que Jesus, caçado Jesus e pedido para que Jesus fosse crucificado. E o cara estava sentado ali. Não era o lugar para que ele estivesse sentado, mas foi necessário. Quando o galo canta, e isso é que eu quero que você preste atenção. O que vem na mente de Pedro não é uma culpa, é a redenção, porque a graça faz isso comigo e com você. A graça, ela vem, sabe, sobre as nossas vidas, nos reposicionando, nos colocando novamente no lugar a qual Deus escolheu para nós. Fomos chamados como os filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Então a graça nos reposiciona, a graça nos arranca com esse espírito de orfandade e nos dá uma paternidade, nos devolve o direito de sermos chamados filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Pedro, agora, ele não é mais o discípulo que foge, mas sim é aquele que volta, porque ele ouve o galo cantar e aquilo não traz acusação no coração dele, mas sim, lhe reposiciona. Eu sei que algumas coisas têm te tirado desse lugar, eu sei que algumas coisas, às vezes você tem passado e muitas vezes a gente tem tentado se esconder, mas eu quero te dizer uma palavra. O galo está cantando para você, para que você volte para o lugar que Deus te colocou. Entenda isso. Eu vou deixar aqui tudo escrito, isso que eu estou dizendo para você, e você pode ter um tempo, estudar, ler a palavra, para ver se faz sentido para a tua vida, tá bom? Faz sentido para você? Gostou disso? Compartilha, manda para alguém, me segue lá, Deus te abençoe.